Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Fortaleza, equipe que saiu então da Série C para a final da Sul-Americana em menos de 6 anos, em sua história, e que assim, há 12 anos atrás brigava para não cair para a quarta divisão do futebol brasileiro e conseguiu dessa volta por cima, com muitos altos e baixos. Quem olha assim pensa que foi rápido, que foi fácil, mas principalmente a torcida do Fortaleza sabe que não foi bem assim, com vários anos consecutivos batendo na trave na Série C para conseguir o acesso na Série B e alguns ídolos importantes do clube e que fizeram história nesses últimos anos, jogando várias temporadas pelas equipes e também de treinadores que foram fundamentais para mudar a chave do Fortaleza, fora a parte financeira, que eu vou falar no final desse vídeo, uma das equipes mais bem organizadas, sem dúvidas, no futebol brasileiro e que, caso vire uma SAF para os próximos anos, na minha opinião, seria um dos clubes mais valiosos do país, que eu vou explicar para vocês o porquê. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal, caso você goste de conteúdos como esse. Meu nome é Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui nós produzimos conteúdos como esse, de notícias do mercado da bola, também em relação a projetos de estádio, centro de treinamentos, falando um pouco mais sobre as equipes, como esse vídeo aqui em específico do Fortaleza, que eu quero dar aqui um pouco mais de detalhes. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da PagBet, onde por lá você pode começar a apostar a partir de R$1, vindo pelo meu link que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz seu registro e pode começar a apostar então a partir desses R$1 e para sacar a partir de R$20. Então para você começar a apostar nesses jogos na reta final da Série A do Fortaleza ou dos jogos do futebol europeu, o link da PagBet vai estar aqui embaixo para vocês. Lá na PagBet você acertou, tá pago. Bom, onde o Portal Lance falou um pouco mais sobre essa trajetória do Fortaleza, que chegou à final então da Sul-Americana nesse ano, e vale destacar, em 2006, onde a equipe foi rebaixada da elite do futebol brasileiro lá em 2006, e de lá para cá teve muitos altos e baixos, como por exemplo esses vários anos não conseguindo retornar à elite do futebol brasileiro, que só foi ocorrer em 2019, então ficou muito tempo, fora muito tempo, batendo na trave na Série C do Campeonato Brasileiro, e nesse meio tempo até mesmo chegou a quase disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu dar a volta por cima, principalmente depois da chegada do Marcelo Paz, que é no caso o presidente do clube, que faz um trabalho sensacional. Acho que mesmo se fosse uma SAF, não teria uma administração tão boa como tem feito o Marcelo Paz nesses últimos anos, pela equipe que no caso conseguiu então acesso à Série B, depois de várias tentativas, lá em 2018, e foi muito certeiro, trazendo então naquela ocasião o técnico, o Rogério Ceni, para o cargo do clube em 2018, e logo então o comandante teria como objetivo de levar o Lion à elite do futebol brasileiro, mas ninguém esperava que seria tão rápido, E já então, na temporada de 2018, conseguindo o acesso e o título da Série B do Campeonato Brasileiro, que no caso apostou na chegada então do Rogério Ceni, que naquela ocasião ele não vinha de uma boa fase, depois de um início ruim como técnico no São Paulo, que acabou então sendo demitido. E o Marcelo Paz transmitiu confiança naquela época ao jovem treinador e acreditou em um trabalho, no caso, que poderia ser de longo prazo, e o resultado veio, com esse título da Série B do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos de vantagem em relação ao CSA, o que representou também o primeiro título do Rogério Ceni como treinador, e esse título então da Série B do Campeonato Brasileiro, que no caso continuou para 2019. Bom, no primeiro ano também de Série A do Fortaleza, já era de se esperar que não seria fácil, Naquela ocasião, então, a equipe conseguiu fazer uma campanha bem sólida no meio de tabela, que foi uma surpresa até para todo mundo, Todo mundo colocava o Fortaleza como um dos grandes candidatos ao rebaixamento, não foi o que aconteceu, como também que conseguiu uma vaga na Sul-Americana, no caso, indo disputar uma competição internacional depois de muitos anos, em 2020, que no caso foi o que acabou acontecendo, disputando a Copa Sul-Americana. No caso, a equipe também naquela ocasião terminou na 9ª colocação, que foi a melhor campanha de uma equipe do Nordeste desse século, então realmente teve um desempenho bem interessante. Se não estiver enganado, apenas atrás do Vitória de 2013, que ficou na 6ª colocação, se não estiver enganado. Então assim, teve realmente um ótimo desempenho em 2019 e vale ressaltar, naquele ano específico, o Rogério Ceni deixa o Fortaleza, passa um período no Cruzeiro, se não estiver enganado, foi nem um mês na equipe, e depois volta para o Fortaleza, onde fez um bom trabalho na sequência no final de 2019 e também para 2020. 2020, no geral, não foi um ano muito bom para a equipe do Fortaleza. Vou até deixar aqui para vocês então, a tabela, onde a equipe então terminou, no caso, na 16ª colocação, ficou com a mesma pontuação do Vasco da Gama, que foi rebaixado, só não caiu justamente por conta do saldo de gols. Foi um ano bem atípico na história do Fortaleza, com certeza por conta da pandemia também não ajudou, A equipe então por pouco não se viu, por exemplo, numa Série B, que seria um banho de água fria, até porque a equipe já estava se organizando, não foi um ano ruim de contratações, de finanças, não, 2020 foi um ano
bem ok da equipe do Fortaleza, mas caiu muito de rendimento, ainda mais porque o seu técnico, né, o Rogério Ceni, foi comandar o Flamengo, que se sagrou então campeão do Brasileirão daquele ano pela equipe do Flamengo, assumindo então na reta final. E já então para 2021 chegou um técnico desconhecido, né, o argentino, que é no caso do Vojvoda, que eu vou falar aqui no decorrer desse vídeo, né, após a sua chegada. Bom, então com a chegada do Vojvoda, o Fortaleza fez uma ótima campanha, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro de 2021. Vai lembrar que na Copa do Nordeste também teve um bom desempenho, que já tinha conquistado o título com o Rogério Ceni em outras edições, mas o Campeonato Brasileiro foi um trunfo à parte do Vojvoda, que o Fortaleza terminou em 2021 na 4ª colocação, conseguindo então vaga para a Libertadores daquele ano, vaga direta, tá? Então essa 4ª colocação, e também chegou longe na Copa do Brasil, no caso arrecadando também alguns milhões até ser eliminado pelo Atlético Mineiro. Então, na Libertadores de 2022, teve um bom desempenho na fase de grupos e nas oitavas de finais caiu num duelo complicado contra o Estudiantes no jogo da ida, né? No caso, no jogo da ida, no caso, no Castelão, empate em 1-1 no dia 30 de junho de 2022, mas a volta que foi o problema com goleada do Estudiantes por 3-0 e acabou então sendo eliminado, né, do torneio nessa sua primeira participação. Fez uma boa campanha na fase de grupos e foi eliminado nas oitavas de finais. Chegou então a temporada de 2022, eu vou deixar aqui a tabela para vocês. A equipe então terminando na 8ª colocação, conseguindo uma vaga ali, a última, junto com o São Paulo e com a América, que estava buscando essa vaga para a Libertadores, mas caiu então numa fase anterior, tendo que eliminar o Cerro Porteño para chegar à fase de grupos. Não foi o que aconteceu. Duelo da ida então contra a equipe do Cerro Porteño, acabou então jogando em casa, perdeu por 1-0 para a equipe, e fora de casa também perdeu por 2-1 a equipe do Paraguai. Realmente foi uma eliminação que pouca gente conseguiu explicar. Não que o Cerro Porteño tenha um time ruim, mas acho que o Fortaleza tinha muito mais bola, né, para conseguir então essa classificação. Não foi o que aconteceu. Acabou indo para a Sul-Americana e teve esse ótimo desempenho, chegando, né, à final e perdendo, infelizmente, para a LDU, no caso, o título internacional, que era algo super merecido, né? O Fortaleza merecia demais um título como esse, mas se eu fosse torcedor da equipe, nem olhava isso, por exemplo, com maus olhos, por exemplo, nossa, que chance desperdiçada. Eu acho que o Fortaleza tem todo o potencial para ser, por exemplo, igual ao Atlético Paranaense, caminha em passos largos para ser igual à equipe, que vai disputar, assim, outros títulos, vai ter outras oportunidades. Nesse ano, dependendo, parece que a equipe cai mais ir para a Sul-Americana do que para a Libertadores. Ano que vem vai ter mais uma chance, então, de, quem sabe, conquistar o torneio com a permanência, possivelmente, do Vojvoda, que foi fundamental, né, para a ida na Libertadores, e nesse ano também com uma ótima campanha do argentino, sob o comando do Fortaleza, uma campanha histórica realmente na Sul-Americana. Bom, então quero falar aqui sobre essa matéria do Globo Esporte, falando um pouco sobre as finanças do Fortaleza em 2022. No caso, esse relatório saiu recentemente, em julho de 2023, do balanço anterior ao ano referente, né, que é 2022, só sai em 2023. E assim, o Rodrigo Capello foi muito bem nessa matéria aqui, ó, destacando, por exemplo, que há 5 anos atrás, antes de 2022, a equipe então tinha um faturamento de 50 milhões de reais, e nesse ano então podendo conseguir registrar, né, em 2022, 265 milhões, que é um valor realmente bem expressivo. Vale lembrar também que a equipe em 2022 acabou começando o Campeonato Brasileiro muito mal. Eu pensei que o Fortaleza realmente iria cair. Não foi o que aconteceu. No caso, ele passou 14 rodadas na lanterna. Cara, inacreditável. 20 rodadas na zona do rebaixamento, Fortaleza passou, e 14 delas na lanterna, cara, inacreditável. E a equipe então terminou ainda numa vaga para a Libertadores, no caso nas eliminatórias ainda, não podemos dizer assim, mas não conseguiu direto, porém, cara, só de não conseguir escapar, já foram feitos em tanto, quem dirá ir para a Libertadores, tirando times como São Paulo, Botafogo, o América, que já tinha ido naquele ano a Libertadores, então teve um ótimo desempenho realmente. Só para destacar aqui um pouco, né, sobre esse feito, e agora focar nas receitas do clube. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, esse gráfico aqui, ó, lá do Globo Esporte, do Rodrigo Capello, em relação às receitas e dívidas do Fortaleza. Ó. Em 2018, 50 milhões de reais de receita, 27 milhões de dívida. Aí 2019, com o primeiro ano na Série A, olha o aumento que teve, né? 115 milhões de receita contra
35 milhões de reais a sua dívida, que veio aumentando. Aí 2020, 81 milhões de reais de faturamento, caiu por conta da pandemia, normal, e 46 milhões de dívidas. Na temporada seguinte, 2021, 168 milhões de reais de faturamento, recorde do clube, 45 milhões em dívidas. E 2022, o maior faturamento da sua história, 265 milhões de reais. Obviamente que indo para a Libertadores fez muita diferença, e 63 milhões de reais em dívidas. Mas Gustavo, está crescendo essa dívida, né? Por quê? Né? Será que isso faz sentido? Olha, eu diria que não é de se preocupar um valor desse de 63 milhões de reais. Até porque o Fortaleza tem tido assim um faturamento crescente nos últimos anos. Não é de se preocupar essa dívida aumentando, né? Se você for analisar, a maioria das empresas mesmo tem uma dívida que, dependendo, você não compensa pagar lá à vista, né? Às vezes tem acordo ali para ir pagando no decorrer dos anos. E o Fortaleza, como vem se organizando, vem vários anos de Série A, eu não duvido nada daqui a alguns anos realmente chegar a um número de zero dessa dívida, que não é de se preocupar. Se o clube for virar um clube empresa mesmo, vários times no Brasil, igual Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Curitiba, virando SAF, principalmente os 3 primeiros, né? Com dívidas superiores à casa de 1 bilhão de reais. O que é 63 milhões de reais? Ainda mais com um clube extremamente bem administrado, né? Nos últimos anos, acho que o o Marcelo Paz fez foi meio que realmente arar o terreno, né? Para chegar uma SAF e conseguir ter ótimos resultados com a equipe. Tem também esse mapa aqui, ó, que mostra sobre esse gráfico sobre o faturamento, de onde veio o faturamento em 2022. O maior foi em relação a direitos de transmissões, 118 milhões de reais, englobando todas as competições, marketing e comercial do clube, né, patrocínios e tudo mais, um valor ali próximo da casa dos 60 milhões de reais, torcida e estádio muito alto, ó, 58 milhões, realmente chama muita atenção isso. Outros, que não foi especificado, 13 milhões e transferência de atletas só 17 milhões de reais. E olha que nem foi o ano que o clube mais vendeu jogadores, né? Com certeza, para o longo prazo, acho que o Fortaleza dá para melhorar muito esse número aqui, ó, para conseguir pelo menos 30, 50 milhões de reais de vendas anuais. Não é nada de ser impossível não, tá? Acho que esse ponto dá para aumentar muito e acho que o Fortaleza tem trabalhado para isso. Vale lembrar aqui também, ó, em relação ao perfil da dívida do Fortaleza, que mostra aqui então, né, do curto prazo e o longo prazo, que veio crescendo nos últimos anos, mas assim, ó, vale lembrar, por curto prazo, ou seja, até um ano, tem 49 milhões de reais em dívidas, então é um valor bem considerável. E no longo prazo, em 2022, mostravam 14 milhões de reais, acima de um ano e meio, vamos colocar ali, algumas com 2, 3, 4 anos a serem pagas. Então mostrando aqui um pouco mais da dívida e esse faturamento recorde em 2022 na casa dos 265 milhões. Assim que sair dessa temporada de 2023, com certeza vai chamar muita atenção. Eu trago para vocês aqui no canal, mas quero saber, você torcedor do Fortaleza, torcedor de outros clubes, o que achou, né, dessa evolução do clube aí nos últimos anos, saindo da Série C para a Série A do Campeonato Brasileiro, indo para a Libertadores, final de Sul-Americana, com um time extremamente redondo, com a torcida ali que tem apoiado muito, né, sempre na sua história. E enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você torcedor do Fortaleza também, como que se sente, né? Pensando assim, alguns anos atrás estamos na Série C, agora tendo essa realidade que às vezes acaba até esquecendo, né? O Fortaleza já está tanto tempo na Série A, tanto tempo conquistando seus títulos e seu espaço, que às vezes você nem lembra, né? Que óbvio, não é pouco, né? Mas 6, 7 anos atrás estava numa terceira divisão. O que é isso, né? Realmente chama muita atenção e uma ótima administração do Marcelo Paz. Depois eu posso fazer um vídeo aqui sobre a SAF do Fortaleza. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já até posso ter feito esse. Eu vou deixar anexado aqui na tela. Vou deixar também outras sugestões do Amazonas, por exemplo, que é um clube que tem crescido muito no cenário do norte do país. Será que podemos ter aí os 3 times, né, fora do eixo aí que vai incomodar os grandes? Como, por exemplo, no caso o Atlético Paranaense no sul, o Fortaleza no nordeste e o Amazonas no norte. Vou deixar esse vídeo aqui aparecendo para vocês. O link da PagBet vai estar aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Pode apostar a partir de R$1. Valeu, galera!